A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Eu estava lendo essa palavra e, assim, me tocou muito, porque a importância da nossa fé. Porque a gente ouve falar tanto em fé, acerca da fé, mas a importância da fé firmada na palavra de Deus. Porque fé, muitas pessoas têm fé, até numa vaca, como lá na Índia, no sapo, em muitas outras coisas, mas esta fé, que é uma fé salvífica, uma fé que nos conduz a Cristo, e uma fé, meus irmãos, que transforma a nossa vida. Eu tenho visto que nós vemos que Jesus está voltando, e mais do que nunca, nós precisamos estar firmados com a nossa fé em Cristo. E diz aí a palavra do Senhor, eu vou ler conforme está no telão: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A igreja pode repetir esse verso aí? Na linguagem que eu tenho aqui diz: logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, ou de Deus. Irmãos, nós estamos observando que nos últimos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas não têm valorizado a palavra de Deus. Irmãos, e é a palavra de Deus que tem todas as orientações, o fortalecimento, o encorajamento, a exortação, o consolo que nós precisamos para continuarmos servindo a Cristo com uma fé inabalável. E há uma necessidade muito grande de nós buscarmos a Deus. Nós estamos vendo quantos embaraços estão chegando para as nossas vidas e nos impedindo, muitas vezes, de buscarmos a Deus. Lembrando de terça-feira passada, que os nossos missionários do Amazonas estavam aqui, o missionário o pastor Rafael, falando. Às vezes a gente pensa que, porque estamos numa cidade onde cada esquina tem uma igreja, achamos que está tudo tranquilo. Mas ele falando que chega naquelas comunidades ribeirinhas, os irmãos ouviram ele trazendo esse testemunho. As pessoas imploram, dizendo: pastor, constrói uma igreja aqui, fica conosco, envia um pastor para ministrar a palavra, nós temos sede, queremos ouvir a palavra. E nós vemos aqui a necessidade de nós buscarmos a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13, já que é um estudo da palavra de Deus, vamos ver o que está dizendo aí esta palavra. Aqui diz que a importância da fé através da palavra de Deus. Então, logo o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, antes de nós lermos esse outro versículo de Jeremias, o que eu preciso de entender, irmão? Que não é qualquer palavra para gerar em mim uma fé. Eu preciso da palavra de Deus, genuína, verdadeira, transformadora. A palavra que Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Poder que transforma, poder que liberta, poder que restaura, poder que prepara o crente para morar no céu. E aí em Jeremias, no capítulo 29, versículo de número 13, olha o que disse o profeta. Hoje até foi falado de manhã na rádio, né?
no programa do irmão Alex sobre Jeremias. E buscar, o que está dizendo aí, irmãos? Quando? Então, irmãos, buscar a Deus não é de qualquer maneira. É buscar o Senhor. Ele fez uma promessa. Ele dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, eu não sou um Deus desaparecido, não. Eu sou um Deus que estou pronto para aqueles que me buscam, para aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Eu estou pronto para apresentar diante deles. Eu estou pronto para fortalecê-los. Eu estou pronto para encorajá-los. Eu estou pronto para mudar a vida deles. Mas ele disse, tem que ser de todo o coração. Não é só da boca para fora. Não é só vindo. Não é só estando, mas com o coração. Irmãos, eu fico pensando quando Jesus ele fala para aquela mulher samaritana, quando ela está tão preocupada se era no templo, se era no monte, aonde, Senhor, nós devemos buscar? Ele disse, o Pai está em busca de verdadeiros adoradores. Mas tem uma diferença, ele falou para ela. Não é quem está lá no monte, ou quem está lá no templo, porque nós podemos estar no monte, podemos estar no templo, mas o coração longe do Senhor. Podemos cantar, podemos orar, podemos pregar, podemos tocar, mas o coração longe. Ou seja, fazendo aquilo por fazer, cultuando por cultuar, mecânicos. Mas ele disse, ele está buscando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito, Ramanagasu de Kandarabashai, e em verdade, aqueles que me querem de verdade, aqueles que têm sede de mim, aqueles que querem uma vida transformada pelo meu poder, pela minha palavra, é esses que estão com ouvidos atentos, afiados, dispostos a me ouvir. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça, abre, atenta para ouvir a voz do Senhor. E à medida que nós vamos ouvindo, Deus vai agindo na nossa vida, irmãos. Deus vai fortalecendo a vida do crente. Deus vai trazendo a esperança para o crente. Irmãos, nós não somos um povo sem esperança. Nós somos o povo que temos. Pedro chega a dizer que ele deixou escrito lá para nós que nós temos não é uma esperança qualquer. Ele disse uma viva esperança. É uma esperança viva. E nós também temos que ter o coração pronto para ouvir, para receber a correção de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que estamos tão bem na fita, mas a palavra chega e é como um espelho. Eu até ouvi o bispo Oídes falando em um videozinho, ele falando sobre a questão do espelho, que alguém considerava no aldeia a moça mais bonita da aldeia, tal. Até que um dia chegou um missionário e ela olhou no espelho e ela viu que ela era a mais feia da aldeia e quanto o povo estava enganando ela. E aí ele mostrou, falando que a palavra de Deus é um espelho para nós. Às vezes a gente acha que está tão bonito, mas quando olha, reflete a palavra na nossa vida, a gente vê quantas coisas na nossa vida precisam de ser transformadas, precisam de ser mudadas. E quando a palavra de Deus, ela chega na nossa vida, ela vai produzir esta fé, a importância da fé. Porque ela vai produzir frutos. Irmão, nós não podemos ser uma figueira no meio dos parreirais da vinha, apenas de beleza. Porque Jesus procura fruto. Não pense você que o Senhor não está procurando fruto em nós. Lá em Gálatas, todos conhecem, capítulo 5, versículo 22. A importância de ouvir a palavra, a oportunidade que Deus nos dá de novos começos, de caminhos dados por Ele,
Mas o fruto do Espírito é... Aí só um minutinho. Aí nós vamos ler isso aí perguntando para nós mesmos. Esse fruto, porque ele não é frutos não, viu, irmão? Tem alguém que coloca isso no plural. É o fruto. Quando você vai tomar um suco de laranja, você diz, o suco da laranja. Não é assim? Mas você sabe que não está a laranja toda ali. A casca não está, a semente não está, o bagaço foi tirado. Mas o que completa o fruto? É a casca, vem a semente, vem o bagaço e vem o suco. E quando nós olhamos acerca desse fruto do Espírito, ele está mostrando muito claro para nós que quem pode produzir isso aqui na nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Pastor Marcelo, o homem sozinho não dá conta disso aqui, porque nós somos cheios de falha. Mas quando nós buscamos a importância da palavra, quando nós começamos a ouvir esta palavra, a palavra dizendo, você precisa ter o fruto do Espírito, e uma das coisas que você precisa ter, quando nós lemos, eu estou falando nós lendo e a palavra falando conosco, amor. Irmãos, quem ouve a palavra, quem tem uma fé alcançada pela palavra, ele deseja amar. Ele tem alegria. É uma alegria profunda, por isso está a palavra gozo. É algo que satisfaz. Não é uma alegria superficial. Ele tem paz. Nós podemos atravessar os momentos mais difíceis da nossa vida. Mas ele tem paz. Porque esta paz, quando prega a paz deles, é quando uma nação com a outra, acabou uma guerra, não tem mais problemas, diz, agora tem paz, está em paz. Mas Jesus nos deu a sua paz. E ele disse, eu não dou ela como o mundo a dá. Mas a minha paz é diferente. Quando nós ouvimos a palavra, quando a palavra produz o fruto aí dentro de nós, irmão. A irmã cantou, pode balançar o barco, mas a gente tem a paz do Senhor na nossa vida. E quando nós temos essa paz, a gente tem alegria até de saudar o outro com a paz do Senhor. Quando você vê alguém não querendo dar a paz do Senhor para o outro, com algumas coisinhas aí, ele está sem paz também. Mas quando nós olhamos, ele tem a longanimidade. A palavra de Deus nos traz isso, irmão. A gente não era longânimo, a gente queria, arrebentava com tudo do nosso jeito. Mas nós ouvimos a palavra. A palavra gerou em nós a longanimidade. A gente foi transformado pela palavra. E aí agora nós temos a benignidade. Fazíamos um monte de maldade. O fruto do Espírito na nossa vida trouxe a bondade. Trouxe a fé, a mansidão e a temperança. E quando nós vemos esta palavra de Deus, enfatizando sobre esta fé, ela vem pelo ouvir. E é por isso que a igreja não pode abrir mão, irmãos, de ensinar, de pregar, de anunciar. A igreja não pode ficar com besteira no altar. A igreja tem que aproveitar o tempo e ministrar a palavra da verdade. Doa a quem doer, mas a palavra tem que ser ministrada para transformar, para trazer fé, para mudar a história. Eu vou falar de 4 pessoas aqui, dentro da Bíblia, que ouviram a palavra e tiveram as suas vidas transformadas. E quando nós vemos isso, mas é a palavra de Deus, é a mensagem que está aqui, é esta mensagem. A palavra do Senhor não tem que ser mudada. A palavra do Senhor não tem que ser retirado nada para ficar light. A palavra de Deus, ela é como espada de 2 gumes. Ela vai até o profundo da alma.
A palavra do Senhor é para mudar caráter. A palavra do Senhor é para mudar atitudes. A palavra do Senhor é para pegar o homem velho e fazer dele uma nova criatura. E quando ele chega na presença do Senhor, ele não quer mais voltar atrás, porque está produzindo o fruto do Espírito na sua vida. E ele vai marchando, ele vai caminhando, ele vai prosseguindo. Aleluia! E como nós lemos no texto de Jeremias, a palavra do Senhor nós temos que buscar. É um tesouro para a nossa vida. Mas nós temos que buscar conhecimento. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos ter um encontro com Deus. E nós temos um encontro com Deus é através da sua palavra. É através da palavra de Deus. Eu vejo a palavra, alguns irmãos já ouviram esse testemunho, a palavra de Deus tão poderosa, que diz o Matos Nascimento, que um folheto que desceu na enxurrada, que ele pegou, mudou a história da vida dele. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa. Irmão Laudi deu um testemunho um dia conversando comigo, que um preso, que ele faz esse trabalho nos presídios, que um preso pegou a folha do Novo Testamento, né, irmão Laudi, daqueles que ele entrega. E todo dia ele pitava uma folhinha. Punha lá o fumo lá dentro, enrolava. Um dia ele rasgou uma folhinha e decidiu ler. E a partir daquele dia, ele ouviu a mensagem. Eu não sei qual é o texto, mas ele ouviu aquela palavra. E a partir daquele momento, ele entregou a sua vida para Jesus. Esta palavra é viva. Como diz alguns pregadores, é o único livro que quando você está lendo, o autor está presente, transformando, mudando, realizando algo, aleluia. E é por isso que nós precisamos de buscar, irmãos, para ensinar a nossa própria vida, para aprender para a nossa própria vida e encontrar solução para os nossos problemas, soluções para os nossos problemas. Nós precisamos de buscar. Vocês já viram tanto que a gente está cabeçada? Porque nós não buscamos na palavra de Deus. Depois a gente ainda diz assim, eu até sei que a Bíblia diz assim. A Bíblia nos ensinou. Mas eu não dei ouvidos. Mas é por isso que a gente está aqui sempre ouvindo. É como aquela história que o pastor Jorge sempre contava. Que alguém lia o pastor todas as vezes pregava o Salmo 23. E eles chamaram o pastor presidente e disse, pastor, a gente não aguenta mais. Aí o obreiro cutucou o pastor presidente e disse, o senhor vai ver, ele vai ler o Salmo 23 de novo. E ele exatamente o Salmo 23. Aí o pastor presidente, na hora que pegou a palavra, disse, o que vocês aprenderam com o Salmo 23? Ninguém sabia falar nada. Ele disse, pastor, continua pregando o Salmo 23. E assim, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Por isso que o pastor tem que estar, martelando com a palavra. Martelando. Tem gente que vem uma vez, vem 2 anos, vem 5 anos. Enquanto Jesus não volta, irmão, o martelo está batendo. A palavra está falando. Às vezes até alguém diz assim, eu fico incrível, o pastor fala, e o povo ainda faz isso. É o martelo, irmão, está batendo. Tem pedra que é mais dura. Tem pedra que endureceu mais. Mas quando o martelo esmiuça a pedra, irmão, mas fica crente bom. Mas fica crente transformado. Aleluia. Regenerado. Glória a Deus por isso. E eu quero falar aqui de alguns irmãos, rapidinho, porque a hora não nos espera. Atos capítulo 8, versículo 12. Vamos ver sobre esses samaritanos aí. A gente sabe que eles viviam em constante conflito ali. Não se davam bem de forma alguma. Mas quando começou
a perseguição em Jerusalém, muitos foram dispersos ali, na igreja primitiva. E Deus levanta Filipe, e Filipe vai lá para Samaria, e Deus usa ele tremendamente ali. Quando ele estava pregando a palavra de Deus, as pessoas ouviram e as pessoas creram. Olha aqui. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que aconteceu lá, irmãos? Se batizavam tanto homens como mulheres. Irmão, pensa num camarada, num irmão, não vou usar esse termo camarada não, isso é meio gíria, né? Num irmão abençoado, que era o irmão Filipe. Eu espero que o meu Filipe também, Deus use ele assim poderosamente. Né, Filipe? Ele gostava de pregar o evangelho, pastor Teixeira, e ele gostava de batizar. Gostava de batizar. Já creu mesmo, pastora Luci? Já abraçou a fé, vai esperar o quê? E ali ele começou a pregar. E a pregação dele era acerca do reino. Quem sabe Filipe dizia, Jesus vai voltar, gente. Jesus quer salvar vocês. Vocês servem para Deus. Os judeus podem até discriminar vocês, mas eu vou pregar sobre um judeu que amou tanto vocês, que deu a sua própria vida em favor de vocês. E os homens ouviram, e as mulheres, e diziam, eu quero esse Jesus. Eu quero ele para a minha vida. Eu quero ser transformado por ele. Aleluia. Ele pregou, irmãos. E a fé inundou o coração daqueles homens. A fé inundou o coração daquelas mulheres. E o poder de Deus foi tão grande, que aquele povo descia as águas, tanto homens como mulheres, e eram batizados ali naquela cidade. Como Deus usa a sua palavra. Por isso, irmãos, que nós não precisamos de temer. Pregue a palavra do reino. Quem prega nesta casa, pregue a palavra do reino. Porque Deus quer fazer obras. Deus quer transformar vidas. E aqueles homens e aquelas mulheres criam no Senhor Jesus e eram batizados. Que cena maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu posso imaginar, obreiros, a alegria de Filipe. Filipe cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia. Por isso, irmãos, que o crente tem que estar com intimidade com Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Eu sempre digo, quando nós estamos aí dando lugar para a carne, quando nós estamos carnais, pode ter certeza que a fonte está vazia. O copo está vazio, está longe da presença, não adora mais, não quer mais ouvir a palavra, está enfadado. Deus chega a dizer para o povo de Israel, ei, o que eu enfadei vocês? No que eu enfadei? Usei meus profetas. Está lá em Miqueias. Deus faz várias vezes essa pergunta para eles. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, muitas vezes parece que nós estamos enfadados. Deus está falando e a gente não tem mais a sensibilidade. Deus está querendo trazer uma mensagem para a sua igreja. E muitas vezes a gente está com o coração fechado, preocupado com o horário para ir embora. Não vai fazer nada, irmão. Às vezes vai até pecar, mexer com o celular, brigar, criar confusão. Fica numa pressa para ir embora. Pode ser seu último culto, a última oportunidade que Deus te dá para falar contigo. Irmãos, eu já ouvi testemunho
que na hora da bênção apostólica Jesus curou. Na hora da bênção apostólica alguém aceitou Jesus como Salvador. Mas nós precisamos de atentarmos para isso. Deus fala conosco de muitas maneiras. Desde a oração de abertura. Eu já vi gente sair da igreja e dizer assim: pastor, eu estou muito feliz, porque Deus me respondeu naquela leitura devocional, na oração que o irmão fez para a abertura do culto. Deus falou comigo. Deus trouxe a resposta quando cantou o primeiro hino da harpa cristã. Deus fala. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Irmãos, a palavra de Deus não é um gibi. A palavra de Deus não é uma revista. A palavra de Deus não é uma notícia velha. A palavra de Deus, ela é viva. E quando ela é falada, ela muda. Mas aqueles homens creram, porque eles abriram o coração. Eles almejaram ter Jesus de Nazaré como Senhor da sua vida. Eu preciso de almejar, irmãos. Eu preciso de ter fome. Eu ouvi alguém falando que foi convidado, foi até o pastor Valdeci, dizendo que no início da fé dele, ele mais a irmã Zade, foram convidados para um aniversário. E eles pensaram que chegaria ali, às vezes era só um salgadinho, alguma coisa, e dizendo ao pastor Valdeci que vá comer arroz, feijão, bastante farinha. Aí quando ele chegou, ele olhou, estava aquela mesa posta. Aquele homem era um dono de uma rede de restaurantes. E não sabia o que comer de tanta coisa, mas ele não tinha mais fome, a barriga estava tão cheia. E ele perdeu aquele banquete, porque ele não dava conta de comer. Às vezes, nós estamos com o nosso coração tão cheio de outras coisas, que nós não temos mais fome pela palavra, não temos mais desejo de alimentar desta palavra, que é genuína, que é transformadora, que é libertadora. Nesta noite, peço o Espírito Santo, faça uma varredura no meu coração e tira, Senhor, tudo aquilo que está me enfadando, me enchendo e não tendo mais lugar para a Tua palavra na minha vida. Aleluia. Depois, o Filipe de novo, direcionado pelo Espírito Santo. Capítulo 8, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. Todos conhecem essa história. Filipe escutou alguém na carruagem, um eunuco, lendo as Escrituras e falava exatamente no livro do profeta Isaías acerca de Jesus. E ele ficou atento. E está o eunuco lendo. E ele ouvindo. E aí ele diz assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse não. Você sabe de quem que ele estava falando? Ele disse não. Ele entra na carruagem e começa a falar de Jesus. Ele começa a ministrar, orientando, aleluia, acerca, e a gente sabe que aquele eunuco, aquele etíope, ele foi enviado ali pela rainha, tá? Depois a rainha de Candace. Ele foi enviado. Irmãos, ele ali adquire o livro do profeta Isaías. Ele não estava entendendo. Agora eu te pergunto, irmãos, como que nós vamos ensinar alguém se a gente não sabe nem para a gente? Isso aqui é uma exortação muito grande para nós. Como que nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção,
se nós, como pais, não sabemos e não aplicamos a palavra na nossa própria vida? Como que nós, como obreiros, queremos ensinar a outros, se nós mesmos não trazemos o conhecimento para a nossa própria vida? Como que nós queremos falar de Jesus para outros, se nós mesmos não entendemos, não temos intimidade, não temos comunhão com a palavra? Mas Filipe, cheio do poder de Deus, traz a mensagem para ele, a explicação para ele. Eu fico imaginando que aquela carruagem ali, irmãos, balançou do poder de Deus. Aquele momento foi glorioso. E ele termina a mensagem. Irmãos, quando a palavra transforma, ela muda a história do homem imediatamente. E aí ele faz o apelo. Acho que Filipe era assembleiano, gostava de fazer apelo. Fez o apelo. E aí ele pergunta, o que está te impedindo de ser batizado? Ele disse, nada, então vamos ali. Aí eles entram na água. Eu fico imaginando aquele momento, Filipe e o eunuco, dentro daquela água, e ele batiza o eunuco. E quando ele sai da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe. Depois ele vai aparecer lá no outro lugar. Irmão, você já pensou? Não tinha avião, não tinha o helicóptero da Magda Mofato, mas tinha o Espírito de Deus. Eu posso dizer que Filipe voou nas asas do Espírito, como diz o salmista. E ele vai aparecer no outro canto. Mas o que eu acho lindo nisso aí, é que a Bíblia diz, e o eunuco não o viu mais. Mas que jeito que o eunuco seguiu a viagem, irmão? Jubilando, continuou o seu caminho. Eu creio que quando aquela carruagem chegou lá, na rainha de Candace, aquele eunuco não era mais o mesmo, a alegria daquele homem não era mais a mesma, e Jesus levou aquele missionário para lá para fazer a obra. Dizem que é a região da África. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. A Bíblia diz, o meu povo perece por causa de quê? Da falta do Espírito Santo, da falta de pastor, da falta de cantor, da falta de pregador, da falta de igreja. Alguém lembra ainda o que ele disse? Falta de conhecimento. Irmão, Deus fala com o povo de Israel dizendo assim, ó, até o jumento conhece, mas o boi é a sua manjedoura, o seu dono, tem ali o lugarzinho, mas o meu povo não. E é por isso que o Senhor está nos mostrando nesta noite. Sabe por que muitas vezes a nossa fé está tão abalada? Vivendo uma vida cristã tão desanimada, porque deixamos de ouvir a palavra e demos ouvido a tantas coisas deste mundo por aí e nos tirou a nossa fé. E não fez a nossa fé crescer. Estagnou. Irmãos, quantas pessoas que estão estagnadas na fé, não produzem mais, não sentem alegria de adorar a Deus, perderam o gozo de estar na presença do Senhor, perderam a alegria da salvação, perderam a satisfação de estar na casa do Senhor, porque deram ouvidos a outras coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens teriam. Irmão, tem alguém aqui que já passou por isso? Teve um comichão no ouvido? Um bicho entrou, um trenzinho entrou, aquele comichou. Só já teve, irmã Deuseni? É bom? Terrível. E
Paulo disse, ó, nos últimos dias, os homens terão comichões nos seus ouvidos, e não vão querer mais ouvir a sã doutrina, mas vão dar lugar para ouvir doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Demônios. Porque ouvir a doutrina de homem, irmão, é ruim, mas é homem. Mas ouvir doutrina de demônio, um crente salvo, pastor Gilmar? Meu Deus! Mas o que aconteceu? Deixou ter comichão no ouvido. Deixou lá a mosca sentar, botar, as larvinhas nascerem. É assim que começa, irmãos. A gente vai dando ouvido para este mundo. A gente vai dando ouvido para outras coisas. Nós começamos a dar lugar para estas coisas. E vamos deixando de ouvir a palavra. Vamos deixando de estar aqui. Antigamente os pastores combatiam, dizendo, irmãos, tem muita gente deixando de vir para o culto para assistir a novela. Vocês lembram disso? Pastor falando isso. Isso depois que a televisão foi liberada, porque antes, se colocasse o aparelhinho daquele dentro de casa, era exclusão na certa. Aí eu começo a ver que parece que eles tinham razão mesmo, irmão, porque o povo é terrível, não dá conta de ver as coisas. Aí vem o celular. A gente vê tanta besteira por aqui. E se a gente pegar, tem a Bíblia, e tem uns que colocam ela aqui, que ela até dá o sinalzinho, hora da leitura. A minha mesmo, logo cedinho já está lá, versículo do dia. Eu só não leio a palavra de Deus se eu não quiser. Porque logo cedo, a hora que eu acordo, já está lá, versículo do dia. Então, meus irmãos, nós vemos que isso é o que acontece na nossa vida. A palavra do Senhor vai falar de um homem chamado Cornélio. Um homem bom, misericordioso, que tinha uma boa conduta. Se nós formos olhar, irmãos, parece que Cornélio, ele não precisava de escutar, que ele estava bom. Tem gente que ele acha que ele está tão bom que já está tudo bem. Atos 10, 44. Põe para mim, irmão Bruno. Tem crentes que acham que ele já está bom, que já está bem. E dizendo Pedro ainda estas palavras. Ou seja, Pedro não queria ir lá. Precisou de Deus trazer uma revelação, toda aquela história do lençol, os irmãos sabem disso aí. E ele chega lá na casa de Cornélio. E quando ele chega lá, a Bíblia nos diz que Pedro anuncia as palavras para ele, dizendo, Cornélio, você é um homem bom. Deus ouviu a sua oração. Deus viu as tuas esmolas. Deus viu o seu procedimento. Se agradou de ti. Mas Deus me deslocou para vir aqui, para pregar a palavra. Estou parafraseando. Para anunciar a palavra para você, Cornélio. E Cornélio ajunta toda a família. Isso é sede, irmão. Isso é sede. Tem casa de crente que eu chego, irmão. Eu fico com vergonha. Nós vamos ler a palavra, a televisão dele está ligada, ele nem desliga a televisão. Tinha um pastor que se não desligasse a televisão, na hora ele falava, irmão, não vou orar não. Você tem respeito à palavra do Senhor? Porque esse pastor nosso antigo era duro, né? Não para ouvir. Irmãos, eu quero até aproveitar e dar um ensinamento aqui. Quando tiver um culto na sua casa, se você quiser dar um suquinho, não é obrigado. Um salgadinho, já deixa tudo arrumadinho lá. Para na hora do culto, não ficar indo e voltando. Tem vezes que a gente vai fazer culto na casa, o dono da casa, mas a dona está tudo para lá. A gente foi fazer o culto na casa deles, irmão. Deixa isso para depois. Vamos alimentar da palavra. Vamos alimentar da palavra. E a palavra do Senhor foi pregada. Irmãos, aonde tem a palavra pregada, tem a presença do Espírito Santo.
Pedro ainda estava pregando. Ô irmão, quinta-feira você vem para a oração, quem sabe Deus tenha piedade de mim, e eu busque mais um pouquinho do Senhor, e quando eu estiver ainda pregando no culto de ceia, o Espírito Santo desça sobre esta igreja aqui, de uma forma poderosa, aleluia, porque culto onde não tem o Espírito Santo é vazio. Somos pentecostais, irmãos. É inadmissível nos reunirmos e não ter línguas estranhas no nosso meio. Poder de Deus, adoração e barulho de glória. E caiu o Espírito Santo sobre todos, mas sobre todos quem, irmãos? Que ouviam a palavra. Aleluia! Quem também quer o poder do Espírito Santo quando você estiver ouvindo a palavra? Levanta a tua mão para cima assim e diga: Senhor, eu também quero ser tocado, renovado, fortalecido, cheio do teu Espírito Santo no momento da tua palavra. Rime, cantas, lamanagas, aleluia. E desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Foi o 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Irmãos, eu tenho saudade, isso eu posso falar. Que Deus mate a minha saudade. Eu já vi Jesus batizar com o Espírito Santo. Gente que levantou a mão e aceitou Jesus aqui, ó. Na hora, pastor Washington, que ele estava aceitando Jesus, desceu sobre ele o Espírito Santo e Deus deu os dons, maravilha. Você já viu isso, Pai Raquel? Você é desse tempo. Glória a Deus por isso. Que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Ficavam maravilhados. Sabe o que me chama a atenção? É que esse povo não sabia o poder do Espírito Santo. Andava com Pedro e achava que era só sobre eles. Irmãos, o Espírito Santo não é só nosso, não. Não é só meu, que sou o pastor dessa igreja, não. O Espírito Santo é para todos nós. O Espírito Santo quer usar todos nós. O Espírito Santo quer nos encher, é todos nós, irmãos. O altar precisa de fumegar, mas a igreja precisa também de ser abalada pelo poder do Espírito Santo. Os alicerces tremendo da presença, do mover de Deus. Porque tem hora que o pregador está suando, está cheio do Espírito Santo, e tem alguém cochilando, querendo ir embora, totalmente voltado com outras coisas, que é aquilo que o Senhor. Mas quando a igreja está ouvindo a palavra, irmãos, Deus se agrada, os céus descem sobre nós, tem glória para cima e tem glória para baixo. E eu já encerro aqui, mostrando que depois de uma pregação tinha alguém querendo impedir. Meu Deus. Atos capítulo 13, do verso 7 a 12, eu já encerro a palavra. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito. O que eles procuravam, irmãos? Isso aqui era autoridades. Olha, a gente pensa que é só, às vezes, pessoas leigas que têm vontade de ouvir a palavra. Irmãos, tem muita gente dentro de palacete, sedentos pela palavra. Essas autoridades, deixa lá no versículo primeiro, meu filho. Não, onde estava? Essas autoridades, chamando Barnabé, e chamou Saulo, que é Paulo, procurava muito, a Bíblia faz questão de dizer que era muito,
Era como se ele estivesse dizendo: gente, traz Barnabé e Saulo, que o nosso coração está ardendo, e a gente quer ouvir a palavra de Deus. Aí chega eles lá, irmão Alex. Eles dizem: nós queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos muito. Olha o que aconteceu lá. Tinha um lá resistindo. Será que no nosso meio tem alguém que resiste, irmão? Não queira resistir não, que o fim não foi bom. Resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Meu Deus, será que tem Elimas dentro das nossas igrejas? Alguém querendo ouvir, alguém querendo seguir a doutrina, alguém querendo estar no culto e alguém querendo tirar. Verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, vai mexer com gente cheia do Espírito Santo, meu irmão. Vai mexer com gente que tem intimidade, como diz os pregadores, com o papai. Aleluia! Fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo! Eu já disse aqui, irmãos, acho que foi hoje no ciclo de oração, os irmãos até riram. Eu disse: irmão, já não pode pregar uma palavra, irmã Maria, um pouquinho mais dura, que alguém diz: o pastor está duro demais. Eu falei: irmão, você já pensou se Paulo fosse o pastor desta igreja hoje e dissesse assim: irmãos, sabe o irmão fulano? Eu entreguei a carne dele para Satanás. Está na Bíblia. Para ver se o Espírito se salva. Aí Paulo olha para ele, por isso que o crente, irmão, que é cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. Ele sabe quando é o diabo que está querendo impedir a gente de alimentar da palavra a nossa casa, a nossa família, a igreja do Senhor. Ele tem discernimento. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Vamos ver o que aconteceu? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Meu Deus, que pregador era esse, irmão? Que pregador no culto é esse? Se acontecer um pregador desse aqui, Deus me livre, a gente filma, a gente manda para os YouTubes da vida, decepando o pregador. Mas ele diz: ficará cego por algum tempo. E o poder é grande. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andava à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, aquele homem disse: esse Jesus é demais. Esse fala e cumpre. Esse fala e cumpre. Ai de quem quiser impedi-lo. Não tem outra solução. Irmãos, o diabo pensa que vai parar a igreja. Mas quanto mais ele se levanta, mais Deus salva, mais Deus liberta, mais Deus age no nosso meio. E ele creu, maravilhado do quê? Da doutrina do Senhor. Mudou a história. Aquelas autoridades ali creram, tiveram fé, abraçaram a palavra de Deus. Por isso, irmãos,
eu quero fechar esta palavra dizendo para vocês que a fé vem pelo ouvir, porque ela é acompanhada da manifestação do poder